A palavra imperialismo é bem antiga, ela vem do latim imperium, certo? E se referia ao Império Romano. Todo o sistema em que um país, digamos, ou uma região domina uma região muito mais vasta que seu território original, certo? E a administra durante um certo período de tempo. Quando falamos do imperialismo mais recente, se trata efetivamente de um uso daquela velha palavra para denominar um fenômeno que, no entanto, é diferente. Estamos falando do imperialismo capitalista, que tem seu auge no último quartel do século XIX. Não foi um imperialismo apenas de saque, embora houvesse saque, não foi um imperialismo principalmente comercial, embora houvesse comércio, foi principalmente um imperialismo de investimento. Esse novo imperialismo, o imperialismo mais recente, buscava garantir fontes de matérias-primas com exclusividade para as metrópoles, que nessa altura já eram metrópoles capitalistas, ou seja, industrializadas e que precisavam dessas fontes de matéria-prima com exclusividade para poder elaborar os produtos manufaturados ou industrializados que iriam vender em todo o globo. E, em segundo lugar, e isto é ainda mais importante, buscava um escoadouro para a plétora, para o excesso de capitais que havia nas metrópoles. Alguns países saem à dianteira nessa corrida por uma vantagem que adquirida anteriormente. São países que possuem impérios coloniais. Isso diz respeito basicamente a Inglaterra e França, certo? Só que o capitalismo mais dinâmico, nesse momento em que se produz essa forte exportação de capitais, certo? Não é, o capitalismo mais dinâmico não é nem o inglês nem o francês, é o alemão. Mas o alemão carece de um império colonial, certo? Por isso tem que se abrir passo. Um resultado disso é a Conferência de Berlim de 1885, celebrada não por acaso em Berlim, onde se faz a partilha da África. A distância que hoje separa hoje a África da Europa, do ponto de vista do nível de vida, ou dos Estados Unidos, essa distância sideral se criou nessa época, certo? Porque a África foi literalmente saqueada. O Congo belga foi ocupado pelos belgas. Quando foi ocupado pelos belgas, certo? E o Congo belga tinha uma peculiaridade, era propriedade pessoal do rei da Bélgica, o rei Leopoldo. O Congo belga tinha 30 milhões de habitantes. Quando os belgas se retiraram, o Congo tinha 8 milhões de habitantes, certo? Ou seja, foi uma hecatombe semelhante a dos índios americanos. De um lado, as potências coloniais se expandiram como nunca no passado. O crescimento do Império Inglês foi muito mais rápido durante essa era, durante todas as eras anteriores do Império Inglês, certo? E, em segundo lugar, essa expansão do capital não se refere apenas ao mundo colonial, porque o capital inglês, também alemão, francês, belga, holandês, enfim, de outros países, até italiano, certo, em certa medida, se expandiu para países que não eram colônias, certo? O caso típico são os países latino-americanos, que passaram a ter um domínio completo de suas economias, tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista industrial e comercial, certo? Por países estrangeiros. Eram capitais que se deslocavam, certo? À procura de atividades produtivas que produzissem um lucro. Como essas atividades eram coisas como obras de saneamento, construção de estradas de ferro, criação de empresas de exploração de recursos minerais, naturais, etc., etc., era necessário exportar também pessoas. A presença dessas pessoas vai alterar drasticamente também os hábitos, certo? As pessoas passam a se vestir como ingleses, todos nos vestimos como ingleses até o dia de hoje, certo? Paletó, gravata, era uma vestimenta tipicamente inglesa, e transforma o esporte que os ingleses praticavam como esporte mais popular desde meados do século XIX, que era o futebol, no esporte do mundo, certo? Passa a ser um esporte mundial. O imperialismo capitalista modelou o mundo e o fez do mundo o que é atualmente, não somente do ponto de vista económico e político, mas também do ponto de vista cultural, porque foi como se o mundo
virasse uma espécie de grande Inglaterra, certo? A Inglaterra dominava o mundo naquele momento. Surgiu nesse momento diversas teorias a respeito da superioridade racial, mas não era propriamente ainda teorias de caráter nazista, ou seja, que estabeleciam uma gradação entre as raças ou coisa que o valha. Ela não foi feita para exterminar os povos nativos, mas para dominá-los, certo? Então não falava em superioridade germânica, inglesa ou qualquer outro povo branco, senão em superioridade branca em geral. E inclusive, nas palavras de Rudyard Kipling, dizia que isso lhes impunha uma obrigação, o fardo do homem branco. O homem branco era superior, mas por esse motivo tinha um fardo moral que carregar, a saber, tinha que civilizar os povos atrasados. As relações de força entre os países mudaram muito nesse imperialismo capitalista de final do século XIX. Países que eram relativamente fracos no início dessa corrida imperialista se tornaram posteriormente países muito fortes do ponto de vista imperialista. É o caso típico do Japão. E também dos Estados Unidos, certo? Potências dominantes eram Inglaterra, França e Alemanha. Depois da Primeira Guerra, a primeira potência vai ser os Estados Unidos. Depois da Segunda Guerra, vai ser praticamente a potência única. E, avançado um pouco mais o tempo, começou a sofrer a concorrência séria de Japão e Alemanha, mas da Alemanha pós-colônia, pós-império colonial. A Alemanha se transformou num concorrente muito mais sério quando deixou de ter colônias do que quando as tinha. Então, muita coisa mudou do ponto de vista geopolítico. Não estamos no mundo de 1875, nem no mundo de 1914, enfim, são mundos bem diferentes desde muitos pontos de vista. Mas a estrutura econômica, ou seja, a lógica econômica básica, continua assim sendo a mesma.